Quando voltei do mestrado, estávamos em 96, mais ou menos. Ora, a Convenção Quadro para as Alterações Climáticas, a primeira COP, foi em 95, em Berlim. Portanto, eu estava em pleno mestrado quando tivemos a primeira reunião, a primeira COP. E quando eu volto de Londres com o mestrado, encontrei-me casualmente no lobby do escritório, do gabinete do então eurodeputado Carlos Pimenta, com um colega de escola de miudinho. Não nos víamos há 20 anos. Eu disse: o que é que tu estás a fazer? Eu tenho interesse na área de comércio e ambiente, comércio internacional e ambiente. Eu tenho interesse na área das alterações climáticas, disse o meu colega. E depois começámos a trabalhar e formámos uma centro de estudo, que era uma ONG. A primeira ONG dedicada exclusivamente a seguir problemas internacionais de ambiente em Portugal. Só nós dois. No escritório, no apartamento da avó dele. E portanto, pouco tempo depois, que éramos muito dedicados e tínhamos alguns contactos internacionais, fizemos uma primeira newsletter sobre as alterações climáticas em Portugal, distribuímos isso, para nosso espanto ou não, ao fim de 2 anos, ou 3 anos, portanto, em 1999, Portugal ia ocupar a presidência portuguesa da União Europeia, no primeiro semestre do ano 2000. Portanto, em 99 vieram ter connosco para nos perguntar se nós estávamos disponíveis para integrar a delegação portuguesa, não à COP, mas ao processo da COP. Isto para explicar, a COP é uma reunião anual, existe uma reunião entre cada COP, existe uma reunião dos chamados órgãos subsidiários, e portanto era para preparar essa reunião dos órgãos subsidiários de maio a junho do ano 2000, que nós fomos contratados. Isso implicou que nós passássemos, aqui foi uma learning on the job, porque foi eu ser contratado, em setembro de 99, em outubro começar a ir novembro começar a ir às primeiras reuniões europeias dos chamados peritos da negociação, para em janeiro ser eu a liderar o meu grupo de peritos. Portanto, em janeiro, lembro perfeitamente, a primeira vez que já tinha tido 2 ou 3 reuniões em Bonn, etc. E em janeiro, sacolinha às costas, eu e mais o meu grupo, vamos todos, cada um liderava o seu tema negocial, e tínhamos várias reuniões, uns no edifício, chamado edifício do Conselho Europeu, nos Justos Lípcios, que era o meu caso, outros em salas na representação permanente, etc. Nós formávamos aquilo que se chama a nossa delegação técnica, ou seja, nós éramos consultores do governo, a definição política de que tinham as prioridades em cada tema era definida, pelo menos em princípio, era definida pelo agente político, naquele caso, na altura, era o Ministério do Ambiente e abaixo do Ministério do Ambiente era o Instituto de Meteorologia, depois passou a ser o Instituto de Ambiente, depois a Agência Portuguesa de Ambiente e hoje é a Agência para o Clima. Porque e aqui não vou ser modesto, porque nos saímos bastante bem na figura, voltámos a ser contratados pelo Estado português, individualmente, logo a seguir para a Conferência da Haia, portanto ainda em 2000, e depois a partir daí os meus colegas europeus tinham este ditado que é: se o Pedro Barata está numa reunião, estamos a aproximar da COP. Eu dizia que o Estado português não tinha dinheiro para me contratar a mim em permanência para ir a todas as reuniões, mas convinha-lhe, e bem, acho eu, convinha-lhe estar bem representado na COP. Então, digamos que ali entre julho e agosto chegava o telefonema: vamos fazer um novo contrato, não sei quantos, estejam preparados. Portanto, ao longo desses anos, de 2000 até 2012, eu participei, primeiro como perito individual, depois como consultor integrado numa empresa que eu constituí com outros colegas, que é uma consultoria de alterações climáticas, que também tinha esta parte de consultor para o Ministério do Ambiente. Eu fui negociador
da delegação técnica portuguesa desde 2012, mas porque estou ligado sempre à questão das alterações climáticas, porque fui consultor do Banco Mundial, do OCDE, do Banco Asiático, etc., acabei sempre por encontrar motivo, a razão para estar na COP. Hoje, a minha função é o faço vice-presidente de uma organização internacional, uma ONG internacional de ambiente. Por essa razão, tenho ido às últimas 3 ou 4 COPs. Desta feita é a primeira vez que eu não vou, porque estou cansado, porque o tema nupcial ao qual eu estou mais ligado é dos temas menos importantes desta COP, e é sempre um tema importante e sempre um tema controverso nos mercados de carbono, mas eu não sinto mais a necessidade de estar presente, até porque tenho muito mais trabalho fora da negociação. Agora estou a par daquilo que se passa, sei perfeitamente quais são os temas, sobretudo no meu tema global, que é o mercado de carbono, continua a seguir. A primeira questão a desmistificar. A COP não é uma sala. As pessoas, aquilo que têm presente, desde São Paulo na negociação internacional, pensam uma grande mesa, com uma quantidade de gente à volta, e uma espécie de negociação como se fosse quase uma sala de aula. Ficam mais. A COP tem esse momento, e é aquele momento em que estão as câmaras todas apontadas, que são os chamados plenários. E há vários plenários ao longo de uma COP. E nos plenários mais importantes, inclusive, muitas vezes está o chefe de Estado a ser representante. Ou o chefe de Estado, ou o primeiro-ministro, ou então o ministro do Ambiente. Mas 99% da negociação ocorre a um nível diferente. Há um tema que se chama captura e sequestro de carbono, que é a hipótese de haver projetos que injetam dióxido de carbono para o substrato, para o subsolo, e presume-se que se forem bem escolhidos os sítios, etc., isto vai se sequestrar permanentemente, vai fixar o carbono nessas camadas geológicas. Isso, um dos temas da negociação é: esse tipo de projeto tem qualidade científica e pode ser, é credível para que se torne um projeto que possa oferir créditos de carbono ao acordo, ao abrigo do mecanismo que então existia, o mecanismo de desenvolvimento limpo. Uma enorme discussão, uma discussão quase de cortar a faca, parece uma coisa altamente técnica, mas em que temos, de um lado, questões quase inconciliáveis, como Brasil, absolutamente contra, os pequenos Estados-ilha do Pacífico, absolutamente contra, uma boa parte das ONGs internacionais, absolutamente contra, e do outro lado, países europeus, divididos ao meio, a Noruega a favor, a Alemanha mais ou menos sem posição firmada, a França frontalmente contra, a Áustria frontalmente contra, vários outros países da Europa de Leste a favor. Portanto, e depois o Médio Oriente todo em peso, a Arábia Saudita, Qatar, etc., frontalmente a favor. Por questões de interesses económicos, portanto, temos um tema nupcial que durante anos era um tema, porque qualquer país pode colocar o tema sobre a mesa, mas era um tema que não tinha desenvolvimento. Em 2009 já tinha sido pedido que eu, juntamente com uma colega colombiana, liderássemos as negociações. Como é que essas negociações são começadas? Começa-se por fazer uma reunião com todos em que se ouvem as partes. Essa reunião pode até ser à porta aberta. Mas essas posições são as posições públicas das partes. A partir daí, tipicamente o que pessoas como eu, enquanto eventos da mesa, vão fazer é limitar a entrada de observadores, primeiro limitar a comunicação social, depois limitar a entrada de observadores, para ir segregando daquelas partes todas, até das partes judiciais, são 198 países, não podem todos estar à mesa porque não era impossível. Portanto, ir segregando até ao ponto
quais é que são aquelas partes que efetivamente necessitam de estar. E vai ser em ciclos concêntricos. Até ao ponto em que eu em Cancún, foi assim a minha grande vitória negocial, nós tivemos, foi-me dado umas indicações da presidência, da COP, portanto, da ministra mexicana, dizendo nós contamos com um acordo sobre este tema, porque, havendo acordo sobre este tema, há um conjunto de outros acordos, noutros temas, nomeadamente, o mais importante até o temas de financiamento, para a adaptação, etc., só são possíveis daquilo que nós, todo o trabalho diplomático, se este tema avançar. Portanto, este tema tem que avançar. E para isso o que é que fizeram? Foram uma espécie de torturadores, pediram-me a mim e à minha colega colombiana e disseram-me: você tem uma sala dedicada, staff dedicado, mas tem que fazer tudo isto na primeira semana de negociação. Portanto, essa sala estava fechada a todos os outros negociadores. Nós tínhamos uma lista de negociadores indigitados para essa reunião e trabalhámos na última maratona. Nós fizemos 2 noitadas consecutivas. Portanto, fizemos quase 50 horas seguidas de reunião. Eu lembro perfeitamente qual é que é a data, porque foi em 2010 e o último dia, portanto, às 50 horas, eu celebrei o meu aniversário às 4 da manhã, do dia 4 de dezembro de 2010, com um queque e uma vela e 50 pessoas à minha volta a cantar-me parabéns. A ideia de chegar a um processo que já é muito fechado, é sair daí com um texto de decisão limpo. Para quê? Para apresentar ao nível político e dizer isto foi acordado, e agora o nível político, ou seja, os ministros, etc., a única coisa que têm que fazer é selarem o acordo. No caso deste tema, o truque negocial que eu e a minha colega fizemos foi este. Sabíamos que o tema era tão controverso, fizemos logo à partida. Nós vamos criar, não um, mas 2 textos. São duas posições. E vamos enviar estas 2 posições para os ministros. Porque assim, eu vou conseguir fazer com que seja muito mais fácil vou pedir a cada uma das partes para se contraírem, para não quererem ganhar pontos negociais ao estabelecerem aquilo que deve estar na proposta que não é delas. Portanto, eu vou dizer ao Brasil. O Brasil não quer, e os Estados Unidos não querem estas atividades. Ótimo. Tem uma opção A. A opção A é não há atividades de captura de carbono A opção B é, se houver, o que é que precisamos para garantir a integridade do secreto, para garantir que... Quais é que são todos os processos técnicos científicos que são necessários detalhados? Portanto, 90% do texto é exatamente tudo o resto. Tudo isso. E aí, com a participação dos brasileiros, mas num contexto em que todos em conjunto dizemos aos brasileiros: sim, podem trabalhar neste texto, desde que não o desvirtuem, desde que não o queiram torpedear-se. Se eu tenho uma proposta brasileira que à partida vai inviabilizar tudo o resto, eu não vou aceitar. A mesma coisa ao contrário, digamos assim. Há todo um conjunto de técnicas nessas negociações que se podem utilizar. Por exemplo, uma técnica que eu usei várias vezes a nível europeu, na nossa negociação europeia, é chamado confessionário. Confessionário é: eu sou presidente da negociação, eu tenho 15 países, ou 27 neste momento, que tenho posições negociais diferentes. Muitas vezes esses 15 países não têm disponibilidade para em público dizerem quais é que são as suas red lines. Se o fizessem, estavam-se a queimar o sol. Portanto, o que é que eu posso dizer com o Presidente da Mesa? É exatamente funcionário. É recebê-lo à parte e dizer assim: olha, agora vou receber-te aqui nesta sala e tu vais a vir, tens 10 minutos comigo, diz-me qual é que é a tua posição, até onde é que podes ir. E quando eu souber todas as
os chamados red lines, eu, enquanto presidente de mesa, vou colocar alguma coisa que presumo que seja o mínimo consenso possível. Ou então, pode ter a confusão entre este red line e aquele red line, não existe consenso possível e não há ponto em conta. Outra técnica negocial, dramatizar. Eu fiz isso várias vezes. Uma das vezes, por exemplo, foi nessa negociação da captura de sequestro de carbono, foi numa altura em que há uma intervenção de um delegado da Austrália. Essa intervenção, a Austrália era muito pró-captura de sequestro de carbono e faz uma intervenção em que, na prática, nega validade a algumas das preocupações dos pequenos Estados Unidos. E a reação foi imediata. O representante da Ilha de Granada, em nome dos pequenos Estados Ilha, diz se esta posição da Austrália continuar e for revertida no texto, nós saímos da sala. E quando digo nós, é todos os pequenos Estados Ilha, e a negociação climática é toda ela de consenso. O que é que eu fiz? Eu parei a negociação. Disse a toda a gente, take 5. Chamei a Austrália, e visivelmente à frente de toda a gente, chamei a Austrália para reunir fora da sala, da tal sala como nos tinham sequestrado, e disse, nestes termos, ao delegado australiano, meu amigo, se você quiser partilhar toda a negociação climática desta COP, faça o que está a fazer. Se não quiser, aconselho a mudar de posição. Ao que ele me responde, mas eu não posso mudar de posição porque esta posição é do meu ministro. Ao que eu respondi, muito bem, então eu estou 10 minutos para falar com o seu ministro. O meu ministro está em Canberra e está a dormir. Azar o seu, não tivesse intervido. 10 minutos depois, o australiano veio ter comigo e disse, podemos avançar, nós vamos sair. Eu nem precisei dizer mais nada. Eu entrei na sala, não fui falar com a pessoa, não fui. A única coisa que fiz foi um nó da cabeça para o representante de Granada, infelizmente já faleceu, era um grande amigo meu, e disse, está tudo feito. A negociação é muito humana, é feita entre pessoas, não somos autómatos, não somos. É muito difícil às vezes, e há situações em que nós estamos muito empenhados. Eu chorei em algumas situações, porque tive horas e horas de trabalho e vou dar um exemplo patético, eu já vi os mineiros. Nessa tal negociação, chegamos a uma primeira noite assim, e eu vou emitir o primeiro texto proposto por mim e pela minha colega. E quando chega o texto à sala, o secretariado tinha-se enganado na versão. E mostra a toda a gente uma versão que não era a versão que eu tinha validado com o secretariado, era uma versão de trabalho. E pensei, se alguém lê isto, vai ter uma ideia completamente errada sobre o que eu estou a pensar e o que a minha colega está a pensar, e podemos ter Portanto, eu entrei praticamente em mecânico, à frente de toda a gente chamei o chefe do secretariado que estava a segurar e disse, olha, imediatamente já tudo está aqui, isto não pode ser emitido. E as pessoas viram que eu estava mesmo quase lágrimas, já estava, a diferença era grande. Criar essa tal confiança não pode ser feito à frente do público. Mas tudo isto tem que ter formalmente um final, um produto que é passado para o público. No caso, para dar este exemplo, nós finalmente estabilizámos o texto e viemos com os dois textos, não é? Ou um texto das opções, a opção A e a opção B. Aqui entre nós já sabíamos à partida que era a opção B, ou seja, a que tinha efetivamente todo aquele conteúdo que iria passar, mas de qualquer forma, formalmente, foi isso que passámos para o nível ministerial. Quando passou para o nível ministerial, o que acontece? Nós, delegação técnica, passamos a fazer apenas o back-office, há alguém que vai negociar por nós, a nível ministerial, e portanto, aquilo que fazemos é apresentamos ao público, nas tais reuniões plenárias, apresentamos enquanto técnico aquilo que foi negociado, portanto, o público viu que havia, no texto que foi para o ministro, duas opções, e depois viu o final, que é, quando houve a decisão ministerial, também ela, feita em segredo, viu o reflexo disso que foi, decidiram que estava tudo na negociação de Copenhague, praticamente tudo correu mal.
desde a condução dos trabalhos pela presidência dinamarquesa, uma certa arrogância, desde pequenas coincidências que não eram coincidências, reuniões que houve em que houve vários países que foram afastados da mesa, todo caos mesmo. Portanto, o descrédito total do processo. Na COP seguinte, a de Cancún, era preciso que houvesse daí a tal questão desta coisa da captura de carbono, mas várias outras cenas, nos quais era necessário que houvesse um avanço e que houvesse uma recuperação, pelo menos deste sentido que isto vale a pena estarmos todos juntos. Então o que aconteceu? Com exceção do meu tema, por exemplo, onde não era possível ter quase todas as salas de trabalho, as salas de discussão, foram ao verbo dos olhos. Teria sido prejudicial no caso do meu tema, sim. Acho que foi extremamente benéfico, porque foi uma forma de responder àquilo que tinha sido a crítica de Copenhague de isto tudo foi cozinhado. Essa crítica foi aquilo que se tentou contrariar com um modo de trabalho completamente em Cancún. Valeu a pena? Valeu. Funcionou para mais COPs? Não. Hoje foram às COPs, mas voltámos àquilo que é, não ao caos de Copenhague, mas àquilo que são os procedimentos típicos da COP, onde não há essa transparência total de absoluta. Apesar de tudo, há mais transparência possível. Há muito mais participação dos observadores nas negociações do que havia há 10 anos atrás. A COP acaba com todas estas decisões que são trabalhadas em níveis técnicos, estando elas completas ou incompletas, sobem para um segmento ministerial, assim, e é o segmento ministerial que vai cozinhar um acordo daqueles grandes temas, deve dizer assim, vai ter 3 ou 4 grandes temas, é sobre isso que fica registro. Por isso não vão ler, coitados deles, as 50 ou 60 decisões que o COP concorda. Não conseguem, não têm um briefing de 1 ou 2 minutos sobre cada uma delas, pelo menos as mais relevantes, mas vão se negociar à volta de grandes temas. Por exemplo, no caso da COP30, quais são os grandes temas? São o Objetivo Global da Adaptação, o Objetivo Global de Financiamento, chamado Mecanismo de Financiamento da Portanto, esses temas é aquilo que os políticos vão fazer. Se vão fazê-lo muito provavelmente não em Cancún, não como em Cancún, vão fazê-lo à porta fechada. Quando acabarem, volta a ser reunido um plenário. Aí sim o tal plenário. E se tudo correr bem, acontece aquilo que aconteceu em Cancún. Foi uma catarse coletiva. Eu lembro perfeitamente que eu em Cancún, eu tinha sido pai há pouco tempo, portanto eu assim que acabei, eu não esperei pelo último dia. Eu fui para o avião e estava no lounge do aeroporto de Cancún quando recebi notícia que o último plenário ia começar. E foi a primeira vez que eu utilizei o Twitter, foi ver em tempo real quais é que eram as reações. Eu sei, é um bocado emocionante, é que a reação foi 10 minutos. Assim que a ministra Patrícia Espinosa entrou na sala, foi 10 minutos de ovação em pé. 10 minutos de tudo. E a tal catarse, quem, de certa forma, salvou daquele processo multilateral. Foi salvo os troços. Portanto, uma vez que isso acontece, e aí sim há uma certa coreografia e é programada, quando essa coreografia acontece e ela acontece dessa forma, o que é fascinante é perceber que depois disso há coisas que acontecem dentro da sala que o olho mais aguçado percebe, mas aquilo que é preciso é que a comunicação social esteja lá presente para perceber o que é que está a passar. Vou dar um exemplo. A Patrícia Espinosa do México entrou. Poucos minutos depois entra a embaixadora plenipotenciária da Venezuela. Um dos países mais problemáticos na altura da negociação. Particularmente problemática em Cancún. E portanto, quando
outra personagem entra, ela fica à porta. E quando fica à porta e não se dirige ao seu e vê aqueles 10 minutos de ovação, aqueles 10 minutos são também uma forma diplomática de pressão que são muito fortes para dizer todos nós já lemos o que é que vai sair. Texto oficial daquilo que deixa chegar à frente com um acordo. Portanto, vai testar o acordo naquele parágrafo. Ora, não é preciso linguagem mais simples do que dizer que há 10 minutos, uma sala, toda ela, observadores, 190 partes, etc. Mesmo que a República Popular Democrática Bolivariana da Venezuela tivesse algo a dizer, calou-se. Múltiplas evidências que as COP fizeram, sobretudo depois do Acordo de Paris, mudaram a tendência global das nossas emissões. Não sou eu, há vários estudos, mais recentes, 1 ou 2 anos, que mostram o seguinte. Quando olhamos para aquilo que eram os cenários que estavam pensados como prováveis de evolução das emissões em 2016, quando o Acordo de Paris foi colocado em prática, nós estávamos a projetar um aumento da temperatura médio até 2060 de 4 graus centígrados. 4 a 5 graus centígrados. Hoje, com tudo aquilo que está a fazer, no pior dos cenários possíveis, nós teremos cerca de 3 graus. No melhor dos cenários possíveis, nós, com aquilo que já está pensado em termos de política, no melhor dos cenários possíveis, isto tem muito a ver com a sensibilidade do próprio planeta, as nossas emissões, nós podemos escapar a praças com 1,8 graus centígrados. Ou seja, nós começamos, não estamos ainda a atingir o pico das emissões, quando olhamos para o futuro, sabemos que vai haver um pico, sabemos que vamos começar a declinar essas emissões. É suficiente? Não. O cenário, por exemplo, que é o cenário médio atual de 2,7 graus centígrados, ainda é um cenário profundamente catastrófico para muitas zonas do planeta. Mas não é 4,5. E ainda está em jogo, de certa forma, a possibilidade de fazer melhor do que 2,7 e chegar aos 2 graus centígrados ou, enfim, com algum esforço titânico, mercúrio, chegar a qualquer coisa de 1,8, 1,9. Portanto, esta negociação produziu resultados, não produziu resultados que nós próprios gostaríamos que tivesse. O Acordo de Paris tem como meta global atingir pelo menos o máximo de 2 graus centígrados, fazer os melhores pontos para chegar a 1,5 graus. É muito provável que o 1,5 graus seja ultrapassado. Aliás, é quase certo que vai ser ultrapassado. Mas é muito provável que nos próximos 5 ou 6 anos nós vamos ter já 1 grau centígrado para sempre. Para sempre, até o momento em que nós consigamos reverter uma quantidade de coisas que precisamos reverter. O dinheiro e o tempo gasto e o facto de foram 30 anos e nada se fez. Mas o contrafactual disso, ou seja, o que é que teria acontecido se não tivesse havido COP, nós não sabemos. Sabemos uma coisa, sabemos que a China, que é hoje o maior emissor mundial, dificilmente teria tido acesso a tecnologias e a inovação, etc. Se essas tecnologias e se essa inovação não tivessem sido motivadas em boa parte por aquilo que outros países, como a União Europeia, tentaram fazer. Portanto, uma coisa não está associada da outra. Nós, aquilo que estamos a ver, por exemplo, em tudo que é o investimento das energias renováveis, a transição energética que estamos a acontecer, é claro que não se deve por causa do Acordo de Paris. Mas o Acordo de Paris é também um catalisador disso. Portanto, vale a pena. Poderíamos ou deveríamos fazer mais? Certeza. Quer dizer, aí também temos de ter em conta que há uma natureza humana. E a natureza humana, os negociadores, são humanos por bem e por mal. Portanto, negociadores, ministros, até têm um conjunto enorme de pressões à volta e não é apenas, infelizmente, não é apenas o bem-estar global do planeta que está em jogo, muitas vezes é o nível de vida de algumas
de algumas camadas mais vulneráveis, por vezes são interesses económicos profundos. Para alguns países, no meu caso do Médio Oriente, se nós levarmos à letra aquilo que é necessário fazer, há países cuja economia de base estamos a tirar o tapete. Como é que nós podemos, o que é que nós podemos fazer para que eles se convençam de que sem aquela base continuarão a existir? Portanto, vale a pena.